Vai declarando que dele você precisa. Vai declarando que dele você necessita. Venha sobre nós. Adore a Ele. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render.
Hoje é domingo, culto das 18 horas. Eu queria que você abrisse o coração para essa mensagem e Deus vai assim, nós vamos continuar a mensagem que vimos domingo passado. Eu vou pegar uma parte dela e nós vamos caminhar e Deus vai nos abençoar. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, pega aí a sua palavra de Deus e você abra lá em Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo, é o capítulo de número 1, fácil de você encontrar no nome do Senhor. Aqui é o início da nossa mensagem. Hoje tem sido um culto abençoado e Deus vai nos abençoar mais ainda. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo, é o capítulo de número 1, fácil de você encontrar aí na sua palavra de Deus. Vamos lá, nome de Jesus. Isso, 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7. Achou aí? Diz assim, irmãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Essa palavra fortaleza, ela quer dizer poder. Nós vimos no domingo passado a benignidade de Deus, que é esse amor de Deus por nós. Que da mesma forma que o Senhor Deus nos amou, nós também temos que amar também. A palavra do Senhor diz, amai a Deus sobre todas e o próximo como a ti mesmo. Nós temos que ter esse amor de Deus do coração. Mas a Bíblia diz também que eu preciso andar em amor, mas eu preciso andar em poder. Essa palavra quer dizer autoridade de Deus sobre a nossa vida. E nós estamos vendo um texto que está nos ajudando bastante. Pega a sua Bíblia, vai lá no Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro das Crônicas, é o capítulo de número 29. Vai nos ajudar muito esse texto. Primeiro livro de Crônicas, é o capítulo de número 29. Pega aí na sua palavra de Deus, no nome de Jesus. 1 Crônicas, capítulo de número 29. Isso, vai ajudar bastante. No versículo de número 23, diz, assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi, seu pai. E prosperou, e todo o Israel lhe deu ouvidos. Nós estamos vendo, para que Salomão ele assentasse no trono de Davi, ele precisava ter uma característica. Da mesma forma hoje, não de uma forma física, mas espiritual, nós também nos assentamos no trono, não de Davi, mas do Senhor, a qual Jesus conquistou para nós. Mas para que eu possa me assentar nesse trono, algo é necessário. Vou pedir para a Thaís colocar. Coloca para mim, João capítulo 1, versículo de número 12. Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos. Filhos de quem? De Deus, aos que creem no seu nome. Quando nós começamos a caminhar com Deus e andar na presença do Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. Da mesma forma, Salomão só se assentou no trono de Davi porque Salomão era filho. Aquela autoridade que foi dada, aquele poder, aquele revestimento, aquele coroamento que foi dado a Salomão porque ele era filho. Da mesma forma hoje, para que eu possa me assentar nesse trono do Senhor, eu preciso me tornar filho de Deus. Eu preciso andar segundo a palavra de Deus, dirigido, conduzido pelo Senhor, aceitando a Jesus como Senhor, Salvador da minha vida. Aquele que não passou pelas águas, pelo novo nascimento, tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, de descer as águas, de nascer de Deus, de nascer de novo. Mas todo filho, da mesma forma como Salomão, ele recebe algo. Assim também nós recebemos. Aí eu queria que você pegasse a tua Bíblia, Romanos capítulo de número 8. Pega aí. Livro de Romanos, capítulo de número 8. Isso é possível hoje. Por quê? Porque nos tornamos filhos de Deus. Livro de Romanos,
é fácil de você encontrar: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Capítulo é o capítulo de número 8. O versículo é o versículo de número 14. Olha o que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Como é que eu sei que eu sou filho? Eu sou conduzido pelo Espírito de Deus, através da palavra. A palavra de Deus, ela vai conduzindo a minha vida. Ela vai me dirigindo, ela vai me direcionando. Eu começo a ter atitudes, comportamentos de acordo com aquilo que Deus diz, de acordo com aquilo que Deus declara. Mas o Senhor diz mais: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. A palavra aqui é medo. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos, Abba. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus, ele fala ao nosso coração, ele confirma isso, que nós somos filhos de Deus. Versículo 17: e se nós somos filhos, somos logo o que? Herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padeceremos, para que também com ele sejamos o que? Glorificados. Vamos entender aqui. Quando Salomão ele se assenta no trono de Davi, seu pai, pelo fato dele ser filho, da mesma forma, tudo aquilo que Davi conquistou pertence a Salomão. Todo ouro, toda herança, vamos dizer assim, toda essa glória, o nome que Davi tinha pertencia a Salomão. A Bíblia diz que o nome de Davi, ele foi engrandecido, irmãos. Todos conheciam o nome do Senhor, de Davi, aquele que venceu o gigante. Davi era um homem de batalha. Mas quando Salomão se assenta no trono, toda essa glória, essa herança, ela começa a pertencer a Salomão. Quando nós tomamos uma posição de nos assentar nesse trono de Cristo, ou seja, debaixo dessa obra de Deus, desse mover do Senhor, como filhos que nos tornamos, mas o Senhor também nos deixa uma herança, a cada um de nós, que nós temos essa herança, para que nós venhamos reinar de duas formas, fisicamente e espiritualmente. Por isso eu quero que você perceba, a Bíblia diz que Salomão, ele só pôde assentar no trono porque Davi ele morreu. Depois da morte de Davi, ele assentou no trono. Mas olha o que a Bíblia ela nos mostra, e é algo maravilhoso. Pega a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Capítulo é o capítulo de número 1. A palavra de Deus, ela é tremenda por si só, irmãos. Ela é tão maravilhosa. Por isso, ame a Bíblia, ame a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 1. O versículo é o versículo de número 17. Eu vou ler até o versículo de número 19. Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. O capítulo é o capítulo 1. O versículo é o versículo 17. E eu, quando vi, caí aos seus pés. João está falando, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. Eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Ou seja, assim seja. E tenho as chaves da morte e do inferno. A Bíblia diz que Jesus, ele desceu às profundezas. E ele venceu o inferno. Por isso que Jesus, ele morreu, mas Jesus ressuscitou. Mas qual a diferença em relação no caso de Davi? Vamos para a Bíblia. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia e você abrisse no livro de Marcos, capítulo 16. Livro de Marcos, é o capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Morto Jesus estava, mas ele ressuscitou. Livro de Marcos, capítulo 16. E assim com ele a chave da morte e do inferno. Tem tradução da Bíblia que traz essa chave como autoridade, autorização. Se eu tenho a chave, por exemplo, sei lá, da sua casa,
eu tenho autorização para entrar, sim ou não? Estou com a chave. Às vezes, sei lá, posso ser um prestador de serviço, e aí você me chama para fazer um serviço, e você me dá a chave, olha, eu não vou estar lá, mas você pode entrar, ou seja, você me autorizou. Jesus tem essa autoridade hoje. Mas olha que coisa, Marcos capítulo 16, versículo, é o versículo de número 19, achou? Diz, ora, o Senhor depois de lhes ter falado, foi recebido aonde? No céu, e assentou-se à direita de quem? De Deus. E tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais o quê? Que o seguiam. Amém. Mas que sinais eram esses? Vamos do lado, bem do ladinho aí, você tem o livro de Lucas, capítulo 10. Está do lado, vira algumas folhas. Jesus assentou nas regiões celestiais, morreu, ressuscitou. Mas quando Jesus assim subiu aos céus, Jesus ele declara e dá algo ao seu povo. E ele fala aos discípulos. Lucas capítulo 10, no versículo de número 17, diz, e voltaram os 70 com alegria. Aqui são 70 discípulos que foram enviados por Jesus para pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar todos aqueles que precisavam. E voltaram com alegria dizendo, Senhor, pelo teu, até os demônios se nos sujeitam. A herança a qual Jesus nos deixou foi o nome de Jesus. Por isso que quando Pedro, em Atos capítulo 3, ele vai declarar aquele coxo dizendo, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Da mesma maneira que Salomão assentou no trono, assim também nós temos que tomar essa posição. Porque da mesma forma, como filhos somos, como herdeiro nós somos, mas será que estamos entendendo essa herança a qual Deus nos deu? Estamos tomando, usufruindo dessa herança a qual Deus galgou para cada um de nós por intermédio de Jesus? Aí diz mais, versículo 18, e disse-lhes, eu vi Satanás como um raio cair do céu, e eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, complete você, nada vos fará dano algum. Eu tenho trazido um exemplo, Esse ano eu vou fazer 40 anos. Acho que é isso. Não, é isso mesmo. Às vezes você esquece, mas é isso mesmo. Agora imagine eu com 40 anos, com medo do bicho-papão, por exemplo. Faz sentido? Imagina, eu com medo. Mas quantas são as pessoas que estão caminhando há muito tempo com Deus e ainda têm medo em relação do inferno? Às vezes alguma coisa lá da casa dos espíritos, a pessoa ela tem medo. Às vezes quando vê um trabalho, ela passa de longe, porque ela não entendeu a posição dela como filho. Às vezes ela fica sabendo, sei lá, que alguém fez um trabalho, fez alguma coisa. Olha, eu acho que fizeram, ainda que fizesse. A Bíblia diz que nós estamos escondidos em Deus. Quando nós estamos na presença e na palavra de Deus, o inferno, ele não tem poder e autoridade sobre a nossa vida. Nós temos essa condição de enfrentar o inferno, de enfrentar o poder das trevas. A Bíblia diz que eu não preciso vencer o diabo, porque Jesus já venceu. O que eu preciso é resistir hoje. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É resistir um pensamento que vem, que muitas vezes quer dominar o seu coração, dizendo que você não tem valor nenhum para Deus, que você não presta, que você não vai conseguir. É um pensamento que vem que você está enfermo, que você está doente, entre outras coisas. Imagine que esse tapete, acho que na internet dá para ver, esse tapete fosse a presença de Deus. Enquanto nós habitamos aqui, o diabo ele não tem poder de tocar sobre a nossa vida. Mas os ventos, batalhas, tentações, situações, todos os dias, vêm sobre a nossa vida, para que eu e você
venha sair dessa presença de Deus. E quando nós saímos desse lugar aonde Cristo nos chamou, o diabo consegue tocar na nossa vida. Porque da mesma maneira, irmãos, ele perdeu todo o poder. Mas a Bíblia diz que Satanás, ele tem uma habilidade, ele é mentiroso. Ele tem essa habilidade de mentir. E convence muitas pessoas, em vários aspectos, que se ela viver essa aventura, por exemplo, ela vai ser feliz, ela vai se realizar. Não vai. Ele é mentiroso. Por isso eu preciso observar isso. Que se eu voltar à presença de Deus, Jesus não vai me aceitar, vai. Lembra do filho pródigo. Olha sempre para aquilo que a palavra de Deus diz. Quantos nesse tempo deixaram a presença de Deus, estão com vergonha de retornar ao Senhor? Não, os braços do Senhor estão abertos. Não fica fora da presença de Deus. Não fica dando espaço, não fica dando lugar para que Satanás possa agir na tua vida, não. Se conserte com Deus. Ainda que a pessoa possa ter caído, ela precisa se levantar. Diga glória a Deus. Por isso ele diz que ele nos deu poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Não importa o tamanho que seja, o poder de Deus e a autoridade de Cristo sobre a tua vida, ela supera toda e qualquer ação do inferno. A Bíblia diz em Coríntios que não veio sobre vós tentação senão humana. Vão dizer que você está enfrentando a batalha, não importa qual seja. Vamos colocar assim numa escala de 1 a 10. Ela deve medir aí 1,5, 2 no máximo. Mas o poder de Deus está lá em cima. Mas Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz: se você se mostra frouxo, se você se mostra fraco, no dia da angústia, a tua força será o quê? Pequena. E qual é a força que nós vencemos o inferno? A nossa fé. Essa é a força que nós vencemos. Por isso Jesus diz que a nossa fé, ela vence esse mundo. Diga glória a Deus por isso. Por isso eu preciso da palavra, eu preciso da presença de Deus. Porque no meu coração Deus vai me convencendo quem eu sou no mundo espiritual. Deus vai me dando essa condição de entender que hoje eu estou assentado nesse trono. Há uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Você tem essa autorização de usar o nome de Jesus, de paralisar toda e qualquer ação do inferno. Hoje é você. Não espere Jesus fazer, porque Jesus ele já fez. Se você pegar Colossenses, pega aí, Colossenses, vá à sua direita na sua Bíblia. Você vai encontrar Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo é o capítulo de número 1. O versículo é o versículo de número 13. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Então pega aí, por favor, Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13. Diz, e ele, está falando de Jesus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então hoje nós participamos e somos participantes do reino de Deus, do reino de Cristo. Mas será que estamos reinando? Será que estamos reinando nessa terra? Ou as forças do inferno estão reinando sobre a nossa vida? O medo domina o coração? A tristeza ainda? Não, irmãos, é tempo de entender, de você tomar a sua posição. Imagine um rei assentado no trono. Acima dele só tem quem? O Senhor. Ele é autoridade. A palavra do rei, ele é obedecida. A palavra dele é acatada, porque por detrás disso há um revestimento. Da mesma forma hoje, a nossa palavra é obedecida por causa de Cristo. A nossa palavra é obedecida por causa de Jesus, porque sem ele não seria possível.
Eu não sei o que você passa, eu não sei o que você enfrenta, mas é tempo de você entender algo. Volta lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 1. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 1. Salomão se assentou no trono. Salomão começa ali a reinar. Mas olha o que diz o versículo 1, 2 Crônicas 1, 1. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. E o Senhor seu Deus era e magnificou grandemente. Olha que coisa. Para que Salomão ele permanecesse, ele precisou se esforçar. Hoje nós não temos que nos esforçar na condição do inferno, ele está vencido. Eu preciso me esforçar em permanecer na palavra de Deus. Eu preciso me esforçar em permanecer crendo diante daquilo que Deus me diz. Mas quantas são as vezes, por uma decepção, por você orar e não haver resposta, você deixa de perseverar no Senhor, você retrocede na sua fé, você retrocede naquilo que você crê. Você já foi uma pessoa que orou, que determinou, que exigia a saída do mal, que não se dobrava diante das investidas do inferno, que tinha essa autoridade diante de Cristo. E o que aconteceu, irmãos? É tempo de você voltar, de você tomar o seu lugar, a sua posição diante do reino de Deus. Não espere Jesus fazer algo por você que ele já fez. Ainda que situações se coloquem sobre a tua vida, essa autoridade é sobre você. É você que repreende, que exige, que paralisa, que ordena a ação do inferno, que ela cesse sobre a tua vida. E a sua palavra, ela é acatada no mundo espiritual. Por isso é importante que você permaneça em Jesus. Quando nós vamos na Bíblia, nós vamos ver, eu vou pedir para ela coloca para mim, fica aí, Tiago capítulo 1, está no final da Bíblia, Tiago 1,6. Tiago capítulo 1, verso 6. Olha o que esse texto diz: peça, porém, com o que é fé? A certeza das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Então toda oração, ela não é oração feita por medo, não é oração feita no desespero. Eu preciso perceber, eu tenho fé para orar por isso? Por exemplo, se alguém chega para mim e fala assim: pastor, isso era um costume que tinha numa época, ora para mim nascer dente de ouro. Eu não tenho fé, porque senão os meus todos iam ser de ouro e eu estaria banguelo hoje. Eu não tenho fé para orar por isso. Eu preciso buscar, Deus tem que me dar. Mas quantas são as vezes que chegam para a oração? Eu estou numa batalha de oração para uma pessoa, Deus está alcançando, mas eu tenho fé para orar para uma pessoa que está doente e ver Deus curar, para orar para uma pessoa que precisa receber o milagre de Deus. Não importa se ela está presente, se ela está longe, se é por uma fotografia. Esses dias eu estava orando e a oração foi exatamente isso. Eu coloquei as minhas mãos como se eu estivesse colocando as mãos no alto da cabeça dessa pessoa. E Deus alcançou a vida dela lá no leito de hospital. Eu tenho essa fé. Por isso que quando nós oramos, eu preciso perceber, eu tenho essa fé para orar? Se eu não tenho, eu preciso ir na fonte de fé, que é a palavra de quem? De Deus. Às vezes você não está tendo fé, por exemplo, para que uma porta de emprego possa estar aberta, para que a sua condição financeira venha a prosperar. Às vezes em relação de uma cura, em relação de um milagre, que você busca diante de Deus. Mas a palavra de Deus, quando alcança o nosso coração, nós vamos entender, como diz Isaías 53, 4 e 5, que pelas feridas de Jesus, eu já fui o quê? Curado, eu já fui sarado. Eu não vou ser, eu já fui. Eu preciso tomar posse daquilo que Deus conquistou para mim. Aí diz, peça, porém, com fé, não duvidando. Esse aqui é a grande batalha que enfrentamos. Porque às vezes nós temos a fé, mas posterior à oração, você precisa continuar crendo.
Porque aparentemente pode parecer que nada aconteceu. Mas a Bíblia diz que a oração de um justo, ela vale muito em seus efeitos. Deus, ele se move. Isaías diz que o Senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam. É você orar, você falou com Deus, você colocou diante do Senhor, não importa aquilo que possa vir no teu pensamento. A tua oração não funcionou, mentira, foi feita com fé, ela funciona. Peça, porém, com fé, não duvidando no coração, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Às vezes você vê alguma coisa lá, isso não se faz, alguma coisa lá na onda, por exemplo. Às vezes, sei lá, você está lá com uma prancha lá de isopor, a onda leva e depois traz de volta. Não é assim? Ela leva e volta de novo. Quem duvida, assim é a oração. Ela não chega aonde tem que chegar. Por isso que nós temos que entender. Jesus nos deixou o nome dele como herança. Mas por intermédio da tua palavra, ele nos dá a fé. Por intermédio da fé, nós vemos o impossível de Deus acontecer.